Bom dia, pessoal, tudo bom? Mais uma aulinha aí no canal do Titio Eduardo, tá? Enfermeiro Eduardo. Quem gostar dos meus vídeos, acesse meu canal no Instagram, se inscreva lá no link, dá um ok, dá um gostei, faça um comentário e deixe sua pergunta relacionado ao assunto, ou deixe alguma pergunta, algum comentário de algum assunto que você queira, né, que eu venha falar futuramente para vocês, tá ok? Hoje eu vou falar de uma membrana muito importante do sistema fisiológico do corpo humano, né? Não esqueça que as membranas, elas têm um papel muito importante no nosso corpo, de proteger os nossos órgãos. Por exemplo, a membrana pleural é uma membrana que reveste os pulmões e protege os pulmões contra trauma, além da caixa torácica. Nós temos também a membrana peritoneal, né? A membrana do peritônio, que é uma membrana que recobre a cavidade abdominal, tá? Então as membranas são muito importantes para proteger os órgãos internos e suas vísceras. E muitas pessoas não falam muito delas. E eu vou falar hoje de uma membrana muito importante. Claro que depois eu posso falar para vocês da membrana pleural e da membrana do peritônio, tá? Que é a membrana pleural, como eu falei anteriormente, é uma membrana que recobre os pulmões. E a membrana do peritônio é aquela membrana que recobre a cavidade abdominal, protegendo os órgãos internos, que são as vísceras. E hoje eu vou falar de uma membrana muito importante para o sistema nervoso central, seja ele periférico, seja ele central, que são as meninges, tá? As meninges é uma membrana que faz parte fisiologicamente ali do sistema nervoso central ou periférico. Além do crânio, da caixa craniana, proteger o cérebro, abaixo da caixa craniana nós temos uma membrana, chamada membrana pleural, tá? A membrana pleural são membranas de tecido conjuntivo, a membrana pleural, a meninge, que é uma membrana que fica abaixo do crânio, são membranas, tá, de tecido conjuntivos que reveste o encéfalo, tá? As meninges são membranas de tecidos conjuntivos que reveste o encéfalo e a medula espinal, com o objetivo de proteger o sistema nervoso central. Repetindo, meninges são membranas de tecido conjuntivo que revestem o encéfalo e a medula espinal com o objetivo de proteger o sistema nervoso central, ok? O encéfalo, que está lá no que eu estou falando, é um conjunto ele é formado pelo conjunto de tronco cerebral, cerebelo e cérebro, tá? Ele é a parte superior do sistema nervoso central que controla o organismo humano, tá? Repetindo mais uma vez, meninges são membranas de tecido conjuntivo que revestem o encéfalo e a medula espinal com o objetivo de proteger o sistema nervoso central. O encéfalo é formado pelo tronco cerebral, cerebelo e cérebro. Ele fica na parte superior do sistema nervoso central, que tem a função de controlar o organismo humano, tá? E as meninges, ela possui 3 camadas. Por isso são membranas de tecido conjuntivo, porque são 3 membranas, tá? Então ela possui 3 membranas, 3 camadas. A primeira camada das meninges é chamada de dura mater, e a segunda camada é chamada de aracnoide, e a terceira camada é chamada de pia mater, ok? Então, meninges são membranas de tecido conjuntivo que revestem o encéfalo e a medula espinal com o objetivo de proteger o sistema nervoso central. O encéfalo é formado pelo tronco cerebral, pelo cerebelo,
pelo cérebro, fica na parte superior do sistema nervoso central e tem a função de controlar o organismo. E as meninges, ela possui 3 camadas de membrana de tecido conjuntivo: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Então a primeira é dura mater, a segunda aracnoide, a terceira pia mater, tá? E como nós estamos falando sobre elas, nós vamos falar de cada uma delas para que vocês possam entender perfeitamente, tá? A primeira, que é a dura mater, tá? A dura mater é uma membrana mais externa, ou seja, a primeira membrana das meninges mais externa das 3 membranas das meninges, e ela envolve o cérebro e mantém o líquido cefalorraquidiano, tá? A dura mater é uma membrana mais externa das três membranas da meninge, e ela envolve o cérebro ela envolve o cérebro porque ela mantém o líquido cefalorraquidiano, tá? O LCR. Você vai conhecer líquido cefalorraquidiano como LCR, tá? O líquido cefalorraquidiano é um fluido cerebral espinal e é um dos principais fluidos do corpo humano. Sua função primordial é a de proteger o tecido cerebral e a medula espinhal. Assim, ele serve de amortecedor diante de impactos do sistema nervoso central e do crânio ou de ossos circulantes sobre o crânio, tá? O líquido cefalorraquidiano ou fluido cerebral, pode ser chamado assim, espinal. É um dos principais fluidos do corpo humano. Sua função primordial é a de proteger o tecido cerebral, a medula espinal. Assim, ele serve como um amortecedor diante de impactos do sistema nervoso central e o crânio, ou de ossos circulantes, tá? A membrana aracnoide é uma membrana fina, tá? Membrana fina que separa a dura mater e a pia mater. Juntas, elas formam as meninges. Esta membrana, chamada aracnoide, lembra uma fina teia de aranha revestindo o cérebro, formada de tecido conjuntivo avascularizado, então não é revascularizado. Então, a aracnoide, que é a segunda membrana das meninges, é uma fina membrana que separa a dura mater da pia mater. Juntas, elas formam as meninges. Ela lembra uma fina teia de aranha revestindo o cérebro. Ela é formada de tecido conjuntivo avascularizado, tá? E a pia mater, né, que é a última membrana, é a membrana interna, tem a função de cobrir e proteger o sistema nervoso central e os nervos sanguíneos, envolvendo os seios nervosos do sistema nervoso central para conter o líquido cefalorraquidiano e para formar divisórias com o crânio, tá? Repetindo, pia mater é a membrana mais interna, ligada diretamente ao cérebro, tem a função de cobrir e proteger o sistema nervoso central e os nervos sanguíneos do cérebro, envolvendo os seios nervosos do sistema nervoso central para conter, né, ele contém dentro dele, ali dentro da membrana, o líquido cefalorraquidiano e faz parte das formas divisórias com o crânio. Então, as meninges são membranas de tecido conjuntivo que revestem o encéfalo e a medula espinhal e tem como objetivo de proteger o cérebro, só que ela é dividida em
dura mater, primeira membrana, dura mater, membrana externa, dura mater. Depois vem aracnoide, membrana interna, pia mater, tá? E líquido cefaloquidiano ou fluido cerebral espinal é um dos principais líquidos e fluidos do corpo humano. Sua função primordial é de proteger o cérebro, proteger o tecido cerebral, quer dizer, e a medula espinal. Assim, ele serve de amortecedor diante de impacto do sistema nervoso central e do crânio ou de ossos circulante. Lembrando que a meninge tem um papel muito importante, como eu falei para vocês anteriormente, além do crânio proteger o cérebro. Abaixo do crânio nós temos as membranas chamadas meninges, que são divididas em dura mater, aracnoide e pia mater. Elas, além de proteger o cérebro, o cerebelo e todo o tronco cerebral e a medula espinal, ela também tem função de conter o líquido cefaloquidiano, tá? É uma membrana super importante para estudo, para quem quiser pesquisar. Lembrando que existe uma doença que atinge as meninges, chamada meningite, que pode ser causada por uma bactéria ou por um vírus. Ela, diagnosticada tardiamente, pode levar graves complicações à saúde da pessoa. Geralmente as pessoas com meningite ficam com sequelas, ou morrem, ou fica paralisada no leito, ou fica vegetativa pro resto da vida, né? E para diagnosticar a meningite é necessária a punção lombar para retirada do líquido cefaloquidiano para diagnosticar a meningite. Então, o líquido cefaloquidiano tem uma grande importância. Então, uma vez que as meninges sofrem uma patologia de meningite, ou bacteriana, ou viral, essas membranas, tanto aracnoide, dura mater e pia mater, deixam de exercer essas funções tão importantes no sistema nervoso central e todo ele, seja periférico, seja central. Tá? Espero que eu resumi bem para vocês entenderem, espero que vocês tenham entendido. Faça seu resumo e estuda. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe perguntinhas lá para a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.